E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos conversar sobre Fibonacci no tempo. Como é que a gente pode utilizar o Fibonacci e as proporções de Fibonacci no tempo? Vocês bem sabem que eu sou um trader que usualmente não trabalho muito com os conceitos de Fibonacci para definição de alvo ou targets. Mas, Fibonacci utilizado no tempo é algo bastante interessante. Existem, sem dúvida alguma, poucos estudos trabalhando o eixo do tempo dentro de um gráfico. Então, dentro de um gráfico, nós temos o eixo do tempo, que é a escala horizontal, e nós temos o eixo do preço, que é a escala vertical. Uma série de estudos já foram feitos em cima do eixo do preço. Poucos estudos foram feitos em cima do eixo do tempo. Nós vamos falar hoje sobre o tempo. Hoje nós vamos falar sobre a distância que existe entre um topo e outro topo, a distância que existe entre um fundo e outro fundo, para que dessa maneira a gente consiga então entender uma forma bastante diferenciada de olhar o mercado. Então, basicamente, vocês vão procurar medir a distância de um topo para o outro topo em dias úteis. Quando vocês encontrarem aquela distância, vocês vão multiplicar isso pelos números da sequência de Fibonacci. 1.618, 2, 2.61, 3, 3.61, 4, 4.61. E vocês vão projetar este número que vocês encontraram no tempo, no futuro, a partir do primeiro topo, para localizar os próximos pontos de inflexão no tempo do mercado. Vão ser os próximos suportes e as próximas resistências no tempo para o mercado. Vou mostrar aqui alguns exemplos e acho que fica muito mais fácil e muito mais dinâmico sempre com exemplos. Se a gente pega, por exemplo, esta distância que está aqui, vamos dar esse zoom aqui, a distância entre este topo e este topo, nós temos 10 dias úteis. Muito bem, multiplicando 10 dias úteis por 1.61, nós vamos encontrar 16 dias úteis. Então a gente vai contar 16 dias úteis a partir deste primeiro topo. Depois nós vamos contar 20 dias úteis a partir deste topo. Depois nós vamos contar 26 dias úteis a partir deste topo. Veja que daqui até aqui então foram 10 dias. Deste ponto até este ponto, 16 dias, a primeira expansão, 1.61. Depois a próxima expansão é 2, que seria 20 dias. 20 dias a gente encontra este topo aqui. Depois a próxima expansão seria 26 dias. 26 dias nós encontramos este topo aqui. Depois a próxima expansão seriam 30 dias. 30 dias nós encontramos este fundo aqui. Depois a próxima expansão seriam 36, que a gente encontra este topo aqui. Depois a próxima expansão, a partir da distância que existe entre este topo que está aqui e este topo que está aqui, certo? Vai ser quanto? Vai ser 46 dias, seria 4.61. 46 dias nós encontramos este topo aqui. Depois disso vira 50 e aí nós vamos construindo uma nova proporção de Fibonacci no tempo entre os diferentes topos. Observem que a gente pode fazer o mesmo cenário numa versão mais curta, em que a gente tem, por exemplo, a distância deste topo para este topo são 5 dias. 5 dias vezes 2 automaticamente vai dar 10 dias. 10 dias depois a gente forma um fundo. 5 vezes 2.61, se a gente coloca aqui rapidamente 5 vezes 2.61, nós vamos ter uma distância em 13. Então 5, aqui é 10, o dobro, depois o próximo seria 13, que marca basicamente esse fundo. Depois o outro topo seria 5 vezes 3, que seria 15, 15 dias. Depois 3.61, que nós multiplicaríamos então 5 por 3.61, 5 vezes 3.61, nós encontraríamos 18 dias a partir desse topo. 18 dias marca exatamente esse topo aqui. Depois 5 vezes 4 dá 20 dias. Então 20 dias a partir desse topo, nós consideraremos um possível fundo ou topo de mercado. Veja que aqui houve uma falha, teve mais 2 dias de queda. 5 vezes 6, nós vamos para 30 dias. 30 dias nós temos exatamente o fundo localizado aqui. 5 vezes 5.61
Então 5 vezes 5,61, nós temos uma distância de 28. Então daqui até aqui, 28 marcaria esse ponto aqui. E 5 vezes 5, 25 dias. 25 dias marca esse outro topo aqui. Então a gente vê que o mercado está ciclando em distâncias de Fibonacci a partir dessa distância de 5. A gente multiplica essa distância de 5 pelos números de Fibo para encontrar o próximo fundo, o próximo topo, o próximo fundo e assim por diante. Então veja que neste momento, se nós fôssemos aplicar exatamente esse estudo, dessa maneira como está desenhada, nós vamos sempre mensurando a distância de um topo para o outro topo. E aí multiplicando isso pelo número de Fibo e projetando essa distância resultante a partir do primeiro topo. Não façam isso a partir dos fundos, os estudos que eu fiz indicam que os resultados não são tão bons. A distância medida tem que ser de um topo para o outro topo. Quanto mais longo for a distância de um topo para outro topo, ou seja, maior amplitude de distância entre eles, maior será o movimento observado. Então, nessa situação aqui, nós podemos então olhar a distância daqui até aqui, são 5, mas a gente também pode olhar, por exemplo, uma distância mais longa, como por exemplo a distância daqui até este ponto aqui, 33 dias. E neste caso, nós multiplicaríamos 33 vezes 1,61 e nós esperaríamos uma reversão mais importante, 53 dias a partir deste topo principal. Nesse momento, ainda nós estaríamos com 38 dias. Também é possível nós trabalharmos, por exemplo, situações como esta, em que a gente tem uma distância deste ponto até esse ponto, são 40 dias úteis de distância deste topo até esse topo, multiplicando isso por 40 vezes 1,61, nós encontraríamos 64 dias como o próximo ponto de inflexão mais importante a partir desse topo. Então daqui até aqui é 40. Vamos olhar onde está 64. 64 está exatamente neste fundo aqui. 64, 65 dias. E a gente pode então colocar 40 vezes 2. Então a gente encontra 80 dias e 40 vezes 2,61, o que dá 104. Então vamos olhar aqui, 80 dias após este momento, a gente tem o quê? 80 dias, aqui não fechou absolutamente nada, nada de importante, apenas a mudança da tendência, que era uma tendência de baixa para uma tendência de alta, acontece exatamente no 80º dia após essa distância daqui até aqui. E é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente fala de pontos de inflexão no tempo. A gente sabe que algo importante irá acontecer naquele período. Não tem como ter certeza se vai ser uma continuação do movimento ou se vai ser uma reversão. Aqui no caso a gente vê a reversão da tendência. No caso, a tendência de baixa, topos e fundos descendentes, corta-se exatamente uma linha de tendência de baixa no dia 80 após esse topo. Bom, o próximo movimento seria 104. 104 é mais ou menos onde? 104 bate neste topo aqui. E depois o mercado fica consolidando e aqui ele sai da tendência de alta, ele começa a ficar meio que de lado. 40 vezes 3 daria 120. Então 120 dias depois desse topo, 120, 120, 120, 120 marca exatamente este topinho aqui. E depois 40 vezes 3,61, 144. 144 a partir desse topo vai dar mais ou menos onde? Não chegamos lá ainda. Não chegamos lá ainda em 144. Estamos com 136 dias a partir desse topo principal. A gente pode utilizar isso em praticamente qualquer tipo de ativo que a gente queira operar. Tá? De preferência, nós podemos pegar então sempre a distância de um topo para o outro topo e ir multiplicando pelos números. Então 20 vezes 1,61, 20 vezes 2 e assim por diante. Então 20 vezes 2 vai dar 40. 40 é nesse topo. 20 vezes 1,61 vai dar aproximadamente 20 vezes 1,61 vai dar aproximadamente 32. Então daqui até aqui 32 está aqui, ó, nesse fundo. E depois 20 vezes 3 vai dar 60. Seria aqui nessa reversão de tendência. 20 vezes 4 daria 80. 80 é praticamente esse fundo aqui, erramos por um dia o fundo.
E 20 vezes 3,61, que é o mais importante de todos. Na verdade, o mais importante, segundo o Gunn, era o número 3. 20 vezes 3,61 vai dar 72. Vamos ver quanto tempo é 72 dias a partir daqui. 71, 72. Nós erramos por um dia esse topo, com 3,61. Então, a distância que tem daqui até aqui é 3,61 a distância que tem daqui até aqui. Agora, existe uma ferramenta dentro do Profit, que é a ferramenta de linhas gêmeas, que é essa daqui, ó, que tu consegue plotar a distância, por exemplo, daqui. Pera aí, deixa eu botar linhas gêmeas. É uma ferramenta diferente, em que tu consegue plotar a distância desse ponto para esse ponto e projetá-la para frente, a partir de um outro ponto necessário, se tu quiseres, ou a partir, especificamente, do mesmo ponto que fez o topo. Por que essa ferramenta é interessante? Porque, olha só, quando a gente vem aqui para o índice futuro e coloca isso aqui, a gente pode, então, mensurar essa distância, por exemplo, deste topo para este topo, projeta para frente e encontra um outro provável topo de mercado. A gente pode plotar essa distância desse fundo aqui para encontrar o próximo fundo. A gente pode plotar a distância desse fundo aqui para encontrar o próximo topo. A gente pode plotar a distância, então, vendo que o mercado está ciclando neste período de tempo. Novamente, eu costumo preferir linhas gêmeas que pegam topos bem afastados um do outro. Isso consegue para mim, traduzir movimentos mais importantes. E sempre de topo para topo, usualmente sim, de topo para topo. Então, a gente tem a distância desse topo para esse topo, a gente encontra o próximo fundo. Se a gente larga a partir desse fundo aqui, ó, desse topo aqui, a gente encontra o próximo fundo. Se a gente larga a partir desse topo aqui, a gente encontra o próximo fundo. Veja que o mercado está fazendo o mesmo ciclo de tempo durante essa fase. Então é uma ferramenta muito útil, especialmente quando a gente está no intradia, por exemplo, num gráfico de 12, num gráfico de 60, num gráfico que vocês quiserem trabalhar. Vocês conseguem, por exemplo, pegar a distância deste topo aqui. Onde está a minha linha gêmea aqui? A distância desse topo aqui para este topo aqui. E plota para frente e esperar algum tipo de inflexão mais importante no tempo aqui. O que o mercado faz? Veja que o mercado dá uma consolidada nessa zona e daí a gente consegue pegar, por exemplo, isto aqui. Vamos pegar a distância deste topo aqui para este topo e plota para frente. E aí tu consegue plotar isso a partir desse fundo, a partir desse topo. E aí tu vai mensurando as próximas distâncias de topos e fundos e os próximos pontos de inflexão no tempo. E é óbvio que tu não vais operar exatamente porque chegou aqui tu vai entrar comprando. Não. Tu vai esperar que chegue exatamente naquele período que tu sabe que é o ciclo que o mercado está fazendo. Quando chegar naquela região, tu vai marcar a zona de consolidação. Para o lado que romper, tu vai operar porque tu vai esperar que o mercado vai fazer um próximo movimento mais amplo. Depois que ele faz o novo ciclo, tu puxa para cá e quando chega aqui novamente, mais uma vez, tu desenha esta zona de congestão aqui. Quando para o lado que romper, você vai operando. Quando chega nesse ponto aqui, você vai fazer a mesma coisa. Para o lado que romper, você vai operando. Sempre com stop curto e com um alvo bem longo, permitindo então que um trader consiga dessa maneira ter um stop muito, muito curtinho. O cara está pensando em comprar essa ruptura aqui, colocando seu stop aqui, e se a pancada for para o alvo e movimentar-se, o cara fez um belo resultado com isso. Então ele vai trabalhando o conceito de ciclos, e a partir do momento que ele considera esse conceito de ciclos, por exemplo, o cara viu aqui que chegou num ponto de inversão no tempo, rompeu a mínima, ele entra vendendo, coloca seu stop acima dessa máxima, e aí leva a operação até o que seria o próximo movimento mais amplo. Veja quando bate aqui novamente e ele vai repetindo o processo. Isso pode ser feito num gráfico diário, isso pode ser feito num gráfico intradiário, isso pode ser feito em 5 minutos, em 2 minutos, em 20 minutos. Claro que no 2 minutos o nível de acerto cai muito, porque tudo cai muito no 2 minutos, né? A ideia aqui é usar as linhas gêmeas para nos oferecer basicamente a distância média que o mercado tem trabalhado. E com isso poder entender qual é a movimentação que o mercado costuma fazer. E isso trabalha muito bem a distância de um topo para outro topo,
Observe a distância desse topo aqui para esse topo aqui sendo igual. E a gente consegue então verificar quando que os robôs estão sendo ligados e quando que eles estão sendo desligados. E a partir disso começar a entender como é que está ciclando aquele mercado. Olha como a distância desse topo para esse topo é exatamente igual à distância desse fundo para esse topo. Isso a gente vai então produzindo essa situação e vendo, olha como a distância desse fundo aqui encontra exatamente o próximo fundo de mercado. E aí se um cara está usando esse modelo, basicamente o que ele faz? Ele define uma entrada na ruptura da máxima ou da mínima do candle que bateu nessa região. Quando rompe, ele toma a posição, coloca o stop dele curto e o trade vai a favor dele. É uma técnica interessante, vale a pena se darem uma estudada, espero que tenha sido útil essa nossa conversa, agradeço muitíssimo a presença de todos os amigos nesse vídeo. Se vocês curtiram, deem um like, não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês quiserem trabalhar através de uma corretora que é extremamente rápida, ágil e que tem excelentes traders para assessorá-los, tem a Liberta Investimentos justamente para isso. Um grande abraço para todos, até mais, tudo de bom!